No ar, Educação em Diabetes, um programa da ANADI, a Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Educação em Diabetes. Programa Educação em Diabetes tem como objetivo levar muita informação para você em casa, através da TV. Por que informação em saúde? Doenças crônicas como o diabetes necessitam de muita informação, muita orientação para que as pessoas possam no dia a dia ter um melhor entendimento, um melhor entrosamento, enfim, interpretação do que está acontecendo com você. Isto vai beneficiar o seu tratamento. Aqueles que entendem da doença, aqueles que sabem como ela se manifesta, aqueles que aprenderam a controlar, vão, sem dúvida alguma, ter uma melhor qualidade de vida, vão viver mais, vão se complicar mesmo. Todas aquelas complicações que se fala, temíveis do diabetes, são perfeitamente evitáveis. Você, porque tem diabetes, não precisa ter essas complicações. Siga as nossas instruções, siga as nossas orientações. A ANADI, Associação Nacional de Assistência ao Diabético, existe como objetivo ter como meta a sua saúde. E o objetivo, sem dúvida alguma, é lutar pelo melhor controle, lutar pela política de diabetes no Brasil. Já conseguimos muito, avançamos muito, conseguimos modificar as insulinas. A Lei Federal 11.347 foi de nosso trabalho junto na Câmara Federal, foi aprovada graças a um grande trabalho desenvolvido aqui na ANADI. Enfim, muita coisa tem se conseguido para vocês. Fique sempre neste mesmo canal, neste mesmo horário, fique conosco, aprenda, capte, grave se você quiser até os programas, né? É importante, e você vai passando, vai divulgando para quem tem diabetes, para os seus amigos, para os seus familiares, sempre sintonizar esse programa, onde você terá uma grande gama de informações, muita matéria que você seguramente vai se beneficiar muito. Você pergunta, a ANADI responde. Você também pode participar do Educação em Diabetes. Faça suas perguntas, tire suas dúvidas, envie sua carta ou acesse o nosso site. O que é diabetes? Diabetes é a doença que aumenta a glicose, que é um açúcar no sangue. Por que isso ocorre, não é? Em verdade, é uma deficiência do organismo na produção de insulina. Ou ela não produz, o pâncreas, que é o órgão responsável pela produção de insulina, ou ela não produz adequadamente, ou então essa insulina que é produzida no pâncreas, ela não faz efeito adequado. Se a gente comparar a insulina, é como se fosse uma chave que existe uma fechadura em cada dos tecidos que você tem, no músculo, no fígado, enfim, todos os seus tecidos precisam de um combustível que é a glicose. A glicose é o alimento principal das células do organismo e ela precisa entrar nessas células, né? Para entrar, existe um receptor, que é uma fechadura. Então, se a insulina vai lá, interage, não é, com a fechadura, abre a portinha da célula para que a glicose entre e faça o seu papel. Por que será que a natureza fez isso, né? Porque, na realidade, ela fez isso porque existem tecidos mais nobres, como o cérebro, que não precisam desse código da insulina. Isto é, como a glicose é uma coisa importantíssima para as células, e principalmente do tecido nervoso, ela não precisa de insulina. Então, mas ela precisa da insulina para entrar nos outros tecidos. Isto é, o que é mais nobre, o que é importante, não precisa. O que não é, precisa de insulina. É uma maneira com que
a natureza fez para preservar a glicose para o nosso cérebro. Tanto é que quando falta a glicose, a primeira coisa que ocorre é uma alteração do sistema nervoso. Quer dizer, a pessoa começa a ter sintomas característicos de baixa de açúcar, né? E às vezes pode até desmaiar, né? Porque falta o açúcar. Então, o diabetes nada mais é do que então essa doença que, por defeito da ação da insulina ou por ausência da insulina, faz com que a glicose suba no sangue. É interessante a gente falar um pouquinho do histórico, né? O que significa a palavra diabetes? Diabetes é uma palavra que vem do grego, significando sifão, não é? É aquela parte da pia que tem embaixo por onde a água passa, não é? Caracterizando uma coisa que os antigos, foi principalmente na era cristã, no ano 30, um cientista chamado Arateus que deu o nome de diabetes. Por quê? Ele observava as pessoas, tomavam muita água e urinava, tomava água, urinava. É como se fosse a água passasse pelo organismo. Então ele chamou essa doença de diabetes, quer dizer, um sifão através da qual a água passava. Mas é interessante saber que papiros egípcios, 2000 anos antes de Cristo, já descreviam essa doença. Então é uma doença antiga tanto quanto a humanidade, porque hoje se fala que é uma doença extremamente prevalente, está todo mundo. Hoje nós temos quase 10, 12% da população com problemas de diabetes. As pessoas de idade chegam a 22, 25% das pessoas, cada 4 ou 5 pessoas de idade acima de 65 anos, uma tem diabetes. Então, é uma doença que hoje realmente vem se alastrando muito, porque as pessoas estão vivendo mais, e o diabetes principalmente é uma doença do idoso, não é? E uma coisa muito interessante é que o mundo está ficando gordo, as pessoas estão desenvolvendo obesidade, e obesidade eu costumo dizer que é o passaporte para o aparecimento dessa doença que na maioria das vezes é genética, poderia não se manifestar, mas com essa situação do mundo moderno, alimentação errônea, sedentarismo, obesidade, ela aparece. Quando diabetes tipo 2, pode tomar insulina? A prescrição da insulina não significa que o seu diabetes é mais grave. No passado, realmente, infelizmente, a prescrição de insulina era feita muito tardiamente, quando já existiam complicações mais sérias. O fato da insulina controlar melhor a sua glicemia, hoje a gente fala em prescrição de insulina até oportuna, ocasional, por um período curto, não é? A insulina realmente é um melhor remédio para o controle do diabetes. E rápido, não é? E efetivo. Então, não significa que o seu diabetes está mais grave. Porém, muitos casos, é importante que vocês entendam que com o evoluir do tempo, o diabetes tipo 2, que você tomava comprimido, acaba necessitando de tomar insulina. Não é? Realmente não responde mais aos comprimidos, então a prescrição da insulina é um complemento dos comprimidos para um melhor controle, do que tomar uma quantidade grande, 4, 5 comprimidos para o diabetes, com 2 ou 3, no máximo 2 comprimidos diferentes, mais um pouco de insulina, você controla melhor o diabetes do que submeter o organismo a quantidades muito grandes de químico que são os comprimidos. Lembrando que a insulina, além de ser efetiva, ser um potente redutor da glicemia, do controle do diabetes, ela é um medicamento natural, ela não é químico, ela é igual àquela que uma pessoa que não tem diabetes, então um medicamento natural. Então é muito importante essas noções para que
quando o médico prescrever a insulina para você, você não rejeite, o que é habitual no diabetes tipo 2. Nós sabemos que a prescrição de insulina no diabetes tipo 1, que é criança, adolescente, já não existe alternativa, ele tem que tomar mesmo. Agora, o grande problema é no diabetes tipo 2, quando a pessoa está com 10, 15 anos tomando comprimidos, aí vem o médico e prescreve a insulina, não é? E tem todo esse receio. Então, essas noções são importantes e você tem que guardar e tem que discutir mesmo com o seu médico. Não é assim, o senhor está me prescrevendo insulina, você fica quieto, sai da consulta com a receita e não toma. Não é assim. Tem que conversar, tem que saber esclarecer. Essa é a nossa função aqui no programa Educação em Diabetes. Gostaria de saber também o que é CGMS. CGMS. Esse nome é a sigla em inglês desse aparelhozinho aqui que chama Monitor Contínuo da Glicemia. Quando você faz aquele teste em casa com seu monitor, você tem um pontinho naquele horário quanto deu a sua glicemia. Esse aparelho faz continuamente a dosagem de glicemia, são 288 dosagens em 24 horas. Então você tem uma curva da glicemia no dia todo. Ele é instalado no subcutâneo através desse catéter, não é? Se vocês observarem, você tem aqui uma agulhinha que é colocado no subcutâneo, é retirada a parte metálica, depois encaixada essa parte aqui no aparelho. Então, uma vez encaixada, ela está no subcutâneo e o aparelho começa a fazer as determinações da glicemia. Para que serve isso? Ou qual é a importância da informação de como flutua a sua glicemia nas 24 horas durante 3 dias? O médico vai ter informação de como está a sua glicemia pós-alimentação, pós o café, pós o almoço, pós o jantar. Ele vai ver como é a de madrugada, o comportamento da sua glicemia. E depois disso, analisado esse perfil, a gente pode ter ideia de como adequar os melhores medicamentos, as quantidades de insulinas, as insulinas antes das alimentações, enfim, é um perfil glicêmico, é um perfil do seu comportamento, da sua glicemia, para a adequação do seu tratamento. Então, CGMS, ou Monitor Contínuo da Glicose, se você não fez, é interessante, peça ao seu médico fazer. Nós dispomos desse equipamento aqui na ANAD a um custo praticamente só do catéter. É um custo que fica metade, 1/3 dos valores que é cobrado nos laboratórios comuns. Mesmo porque a maioria dos laboratórios não dispõe desse equipamento. Então, se você tem dúvida, se não tá, sua hemoglobina glicada está muito alta, se você não sabe o que está acontecendo nas 24 horas, este é o aparelho que vai responder as suas respostas e o do seu médico. Uma sugestão, você pode usá-lo instalando aqui na ANAD, vai ficar 3 dias com o aparelho, depois você vai receber um relatório que você vai levar para o seu médico. Este é o CGMS. O que é hiperglicemia? Hiperglicemia, na realidade, é qualquer aumento da glicose no sangue acima de 126. Né? É claro, é evidente que açúcares muito altos, a gente sabe que são ruins. Então, a gente sabe que toda hiperglicemia é deletéria. Não é? Então, a definição de açúcar alto. Né? Eu queria aproveitar também para dizer que a baixa de açúcar também é deletéria, porque quando você tem um açúcar abaixo de 70, você começa a sentir mal, aproveitando os sintomas da hipo. Na realidade, é a pessoa que sente mal-estar, tremorzinho, suor frio, às vezes sensação de embriaguez, fica um pouco sonolento, às vezes pode se for grave, perder até a consciência. Enquanto que a hiperglicemia, os sinais são outros, não é?
a pessoa começa, à medida que vai subindo a glicemia, a pessoa vai tendo mais sede, vai urinando mais, né? Se for mantida essa hiperglicemia durante muito tempo, o que a gente sabe é que o organismo vai perder peso, a pessoa come bastante, toma muita água, urina muito e perde peso, né? Tem, às vezes, outras repercussões, como infecções na pele, na urina, são características da hiperglicemia. Quais são os valores normais da taxa de glicemia? Os valores considerados normais da glicemia de jejum é até 99. Não é? De 99, quer dizer, de 100 até 125, são considerados valores duvidosos, que têm que ser retestados várias vezes, pelo menos 2 a 3 vezes. Se não for esclarecido, precisa-se fazer um outro teste, que é o teste de tolerância à glicose oral, que é a curva glicêmica. A curva glicêmica só serve então para saber se o indivíduo tem ou não tem diabetes, não é? Então, às vezes é muito comum na prática a pessoa tem uma glicemia de jejum normal, 95, 98, de repente, em 2, 3 meses depois vem com 105, 110, não é? Aí volta para o normal, aí volta para 118, então fica nessa flutuação. Aí se faz a curva glicêmica, não é? Para exatamente saber se o que se pode fazer o diagnóstico. Outra coisa importante para o diagnóstico, hoje em dia, é a hemoglobina glicada, que foi incorporada no arsenal para diagnóstico de diabetes. A gente sabe que a hemoglobina glicada 1C é um parâmetro para o controle do diabetes. Todo mundo precisa ter abaixo de 7%, quem é diabético. Muito bem. Quem não sabe ter diabetes, se você tem uma hemoglobina glicada acima de 6,5, já é diagnóstico de diabetes. A gente sabe que os indivíduos, as pessoas normais, vão até 5,7. De 5,7 a 6,4 é aquele ponto que a gente chama que já é início da doença, que a gente antigamente chamava de pré-diabetes. Então, a glicemia, mais a hemoglobina glicada, mais o teste de tolerância à glicose oral, ou curva glicêmica, são instrumentos laboratoriais que o médico endocrinologista usa para fazer o diagnóstico do diabetes. É muito importante isso, porque não os casos que a gente já sabe